Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 52 minutos. Dia 31 de março de 2000. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do nosso poder, que é a sociedade organizada. 52 minutos para quem está fazendo aniversário. Perdão. Problema de áudio, ok? Tudo ok? Está cortando um pouquinho? Voltou ao normal? Normalizado? Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. 9 horas mais 53 minutos. Vamos às notícias da sexta-feira, dia 31 de março. 31 de março de 2023. Isso mesmo, já é o mês de março já indo embora. E vamos para não passar em branco. Navio de container apresenta falha no sistema do motor e vai parar perto da prainha no Porto de Santos. Ex-presidente Bolsonaro vai priorizar visitar onde será homenageado, as cidades onde será homenageado, isso mesmo. Gwyneth Paltrow vence esse processo milionário por acidente em esqui nos Estados Unidos. Desemprego fica em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro. E mulher é enterrada viva em Minas Gerais. Aí então a situação, o presidente Bolsonaro vai priorizar a visita nas localidades onde será homenageado. Já chegou no Brasil e já se pôs aí buscando os holofotes dentro da política nacional. É lógico que nós temos aí o presidente Lula, que inclusive está sumido nos noticiários esses últimos 2 dias. O presidente Lula, que antes estava com um enfrentamento com o senador Moro, e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando ao Brasil, já mais uma situação de polêmica aí envolvendo os ícones da política nacional. 9 horas mais 54 minutos, vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. Entenda os principais pontos da regra fiscal proposta pelo governo Lula. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ontem sua proposta para equilibrar as contas públicas e evitar que a dívida pública cresça de forma prejudicial ao país. Chamada de regra fiscal ou arcabouço fiscal, a proposta foi detalhada pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. A proposta do governo busca substituir o atual teto de gastos, criado no governo Michel Temer, PMDB, que impede que as despesas federais cresçam mais do que a inflação na passagem de um ano para o outro. O governo avalia que o teto de gastos limitou a capacidade do Estado de promover políticas públicas. Apesar disso, reconhece que não é possível ficar sem uma regra de controle para as despesas. A nova regra fiscal, proposta pelo governo, prevê um crescimento real, ou seja, descontada a inflação de despesas entre 0,6% e 2,5% ao ano. Esses são os pisos e o limite máximo de avanços dos gastos. O desenho também prevê um patamar mínimo para investimentos, para que esses gastos não sejam comprimidos ao longo do tempo. Em vez do teto de gastos, a despesa poderá crescer o equivalente a 70% da alta nas receitas. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá subir 1,4%. Haverá, porém, limites mínimos e máximos para essa variação nos gastos. O percentual mínimo evita que a queda brusca ou temporária na arrecadação obrigue o governo a comprimir despesas.
Já o limite máximo afasta o risco do executivo expandir gastos de forma exagerada quando há um pico nas receitas. Meta de resultado primário. Em vez de uma meta única de resultados nas contas públicas a ser perseguido pelo governo, haverá um intervalo projetado para o exercício e o executivo precisará encerrar o exercício dentro dessa banda. A nova regra fiscal, prevê um crescimento real, descontada a inflação. A emenda condicional promulgada no fim de 2022 estabelece que o governo deve apresentar até 31 de agosto uma nova proposta de regra fiscal por meio de um projeto de lei complementar. Uma vez aprovada pelo Congresso, ela substituirá o teto de gastos que será automaticamente revogado. Bom, está aí a apresentação do arcabouço fiscal, a nova regra para o teto de gastos do governo federal. Isto posto, agora começam as discussões sobre o tema e depois, é lógico, a apresentação nas casas devidas e apreciação. Se aprovada, entra em vigor. Tem até 31 de agosto para que seja aprovada. Isso é o que o acordo que foi feito e é a regra que vale até o momento. Então, 31 de agosto é a data limite. Vamos acompanhar então os desdobramentos agora exposta a proposta do governo Lula, agora as discussões a respeito do número de percentuais, a forma, do que realmente pode ser feito. O teto de gastos é necessário, o limite no gasto público é necessário, e de acordo com a proposta, 70%. Cresce também a possibilidade do governo gastar um pouco mais. Essa é a situação. Mas em economizar ninguém fala, em corte em gastos públicos pouco se ouve falar. 9 horas mais 58 minutos, vamos à próxima matéria desta manhã, de sexta-feira. Governo abre conversa sobre salário mínimo com os sindicalistas na próxima semana. O grupo de trabalho montado pelo governo para discutir a valorização do salário mínimo terá sua primeira reunião na segunda-feira, dia 3. Na mesa estarão os representantes de 7 ministérios do governo, com coordenação do Ministério de Trabalho e Emprego, além de 7 indicados por centrais sindicais como CUT e Força Sindical. A expectativa dos sindicalistas é montar as diretrizes de uma política de reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Estuda-se a possibilidade de recuperar as regras de correção unindo a variação do PIB e INPC. A medida foi estabelecida por Lula em 2007 e virou lei em 2012, quando passou a considerar o INPC do ano anterior e a variação do PIB e dos 2 anos antes. A regra vigorou até o primeiro ano do governo Bolsonaro, que passou a não dar mais reajustes reais, retomando a forma só no último ano do mandato. Os sindicalistas também vão cobrar do governo uma forma de repor os 2 anos que Bolsonaro deixou de considerar a variação do PIB nos reajustes do salário mínimo. Bom, daí um bom início na discussão relacionada a essa questão que envolve o salário mínimo, porque a grande maioria dos brasileiros recebe aí é muito grande isso. Então, impacto direto na vida dessas pessoas. Há de se observar a necessidade de uma equiparação e dar condição a todos, a todos. Infelizmente, o país tem esse problema quanto à valorização do trabalhador. Não só a questão do salário mínimo, mas os aposentados também sofrem um déficit em relação à reposição dos seus ganhos. A inflação vem comendo a alta dos preços e o salário e também as aposentadorias não acompanham na mesma velocidade. 10 horas em ponto, vamos a mais uma matéria. Aprovada a medida, a MP, medida provisória que amplia prazo de regularização ambiental de terras rurais. A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira a medida provisória 1150, que busca ampliar o prazo de regularização ambiental de propriedades rurais. Os parlamentares que criticaram o texto alegam que, além de aumentar o prazo para os que desmataram, as emendas inviabilizam a lei da Mata Atlântica. O problema da MP 1150, assinada por Jair Bolsonaro e pensada por Ricardo Salles, é que ela beneficia proprietários de terra que cometeram crimes ambientais, ampliando o prazo para que eles regularizem suas propriedades, afirmou o deputado Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. As emendas flexibilizam a legislação ambiental e atacam a lei da Mata Atlântica. O deputado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, alegou que a dificuldade do produtor rural de regularizar se deve ao fato de nem todos os estados terem aderido ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.
Ele ainda pediu que o prazo seja prorrogado até dezembro de 2024 e não até 2023. Essa é a 6ª vez que é adiada a regulação para que os demais não se adequem ao Código Florestal aprovado em 2012. Na tribuna, a deputada Fernanda Belchiona alegou que as emendas inviabilizam a lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero. De um lado, os ambientalistas, do outro, os proprietários rurais e, no meio disso, a Mata Atlântica. A situação é que não dá para se ficar prorrogando, né? Não dá para se colocar isso debaixo do tapete, fazer de conta que não está acontecendo. Se houve crimes, se há uma lei que regulamenta se houve crimes, a lei precisa valer, né? Precisa ter os atos cabíveis à lei. O que não dá para acontecer é ficar empurrando essa situação, né? Favorecendo A ou B. Isso não pode acontecer. E, de fato, se houve crimes, alguém tem que ser penalizado. Afinal de contas, já se sabia que era proibido desmatar. E se desmatou de forma consciente. Mas vamos aguardar aí essa situação que envolve toda essa questão do desmatamento no Brasil. Não só na Mata Atlântica, mas no Brasil. 10 horas mais 2 minutos, mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Pacheco determina instalação de comissões mistas para as MPs. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, confirmou após reunião dos líderes desta quinta-feira que determinou a instalação das comissões mistas para análise das medidas provisórias, conforme estabelece a Constituição. Durante a entrevista à imprensa, ele enalteceu a sinalização das câmaras dos deputados em concordar com a votação das medidas provisórias do atual governo, consideradas mais importantes pela equipe ministerial, mas ressaltou que nenhum líder do Senado referendou a proposta de mudança regimental para alterar a paridade da composição dos colegiados. Aí essa disputa em relação às comissões, Pacheco e Lira começaram alinhados aí no início do governo Lula e alguns meses depois já o enfrentamento, é lógico, questão de poder, né? Separação e equilíbrio entre os poderes. Agora as comissões já voltam a trabalhar, vamos aguardar os desdobramentos, né? Entre o Congresso, entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Vamos aguardar aí. 10 horas mais 4 minutos, não tem muito o que falar disso, né? É só aguardar o que vai acontecer e começar, que as comissões comecem a analisar as medidas provisórias que sejam entendidas pelos ministros como as prioridades. Vamos aguardar aí. Esse bom relacionamento entre governo, Senado e Câmara, geralmente ele começa bem. Tem as suas turbulências no meio do caminho. Vamos aguardar. 10 horas mais 4 minutos. Vamos a mais uma matéria. Shows de aniversário em Cubatão. Para a comemoração dos 74 anos da cidade, foram contratados os shows de Padre Alessandro Campos, que acontece no dia 3 de abril, e de Fernanda Brum, no dia 5 de abril. Também Gustavo Mioto, no dia 8 de abril, e Leonardo, no dia 9 de abril. Os shows acontecem no Cartódromo Municipal, a entrada é gratuita e começam às 21 horas. Esses são os shows, né, contratados para o aniversário da cidade de Cubatão. Só que esta manhã recebemos a informação de que o Ministério Público entrou com uma medida cautelar pedindo a suspensão dos eventos, né, e a devolução daquilo que foi pago. De acordo com a solicitação do Ministério Público, a cidade tem problemas graves na área de educação e saúde e os investimentos devem ser priorizados. Com isso, cria-se uma situação de aguardar a decisão por parte da Justiça quanto à suspensão ou não dos shows, né? O primeiro show acontece na segunda-feira. Então, o Ministério Público adentrou com essa medida cautelar junto à Justiça e aguarda então a decisão. Tem toda uma colocação do Ministério Público que envolve as situações críticas na área da saúde e da educação, dando como exemplos a forma de priorização dos recursos, ou seja, se a cidade tem necessidades que não estão sendo contempladas, então a prioridade dos gastos públicos não podem ser com entretenimento. Esta é a opinião e a posição do Ministério Público. Foi encaminhada então essa ação, e vamos aguardar os desdobramentos. Pode ocorrer os shows
como pode haver a suspensão dos shows, como pede o Ministério Público. Vale lembrar que alguns meses atrás nós tivemos situações parecidas em cidades no Brasil, onde alguns shows de artistas famosos foram suspensos, né? E os dinheiros foram devolvidos e o show cancelado. Então, a situação que envolve os shows de aniversário na cidade de Cubatão no dia 3, no dia 5, no dia 8 e no dia 9, tem a possibilidade aí de não acontecer. Vamos aguardar os desdobramentos e também um pronunciamento por parte da Prefeitura Municipal. Vamos aguardar aí qual a decisão da Justiça. 10 horas mais 7 minutos, nós vamos ficando por aqui hoje. Virtual News rapidíssimo nesta sexta-feira. Na sequência tem a estreia de mais um programa, né? Mais um entrevistado no programa Virtual Empreendedorismo. Mainá Martins, né? Perfeito? Mainá Martins. Maína participando, falando do empreendimento. Vale a pena você conferir. Segue então logo após o Virtual News com Marlene Araújo aí, esse bate-papo que é a Feira da Maek, que acontece no dia 7 de maio. 10 horas mais 7 minutos, desejando a você uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana muito bom. Aproveite, descanse, passeie, faça aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você gosta. Agradecendo a Maria Clara. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, e claro, no site da Virtual. Fique com Deus e até segunda-feira, com ou sem show na cidade de Cubatão, se Deus quiser.